Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à minha clínica. Eu sou a Paula e hoje eu vou falar com vocês sobre aspectos pessoais da faculdade de psicologia. Algumas passagens que eu tive, algumas impressões e aspectos que também podem ajudar vocês de alguma forma. O primeiro que eu coloquei aqui foi: você precisa ler muito. Sim, você realmente precisa ler muito. Eu sempre gostei de ler, então isso me ajudou muito na faculdade, pelo menos nos primeiros anos, que acredito eu que os alunos têm que ler muito no primeiro ano. Vai te dar uma base muito boa para os próximos anos da faculdade. Então, nos primeiros anos, é muito interessante essa leitura. É separar os textos que os professores passam, ler livros, pelo menos o capítulo que o professor pediu, tentar tirar esse tempo. A faculdade de psicologia, ela exige demais. Por exemplo, tem professores que passam os textos antes das aulas. Então, é muito interessante que os alunos realmente leiam os textos para chegar na aula e já ter um pouco do entendimento do que o professor está falando. Porque nós estamos falando de uma ciência muito complexa, muito abrangente e que ainda está em desenvolvimento. Se não gosta de ler muito, tente ver vídeos de alguma maneira, mas tentar sempre um passinho, sempre junto ali com os professores, porque isso vai fazer total diferença. Eu era líder de turma. Na pandemia, eu estava escrevendo um artigo com meu colega. Eu sempre adiantava os meus trabalhos, gostava de fazer antes, não gostava de deixar para a última hora, porque isso me gerava mais ansiedade. Então, a organização na faculdade fez toda a diferença para mim. Total diferença. Tente estudar bastante sobre os temas. Um pouquinho a mais, um pouquinho a fundo, além do que o professor pede, se você puder, claro. Porque hoje ter tempo para isso é... Então, assim, eu falo isso, mas eu abri mão de muita coisa quando eu entrei na faculdade de psicologia. Outro aspecto que eu achei bem importante colocar aqui foi: você não vai ver tudo a fundo. Não, né? Acho que o tema que mais vimos a fundo mesmo foi psicanálise. Porque os outros, eu acredito que assim, até porque a faculdade não tem tempo para você ver tudo. É que nem uma medicina. É muito importante a gente fazer uma especialização depois. Algo que você se identifica, algum tema que você gosta e se especializar nisso, focar nisso. Sempre se lembre que você está em uma instituição. Não é porque tem professores que são psicólogos, que são colegas que são futuros psicólogos, que se você estiver em algum sofrimento, você vai ser acolhido. Porque, por experiência própria, por muita terapia, eu tive crise de ansiedade na faculdade, eu tive crise de ansiedade no estágio, e na época eu já fazia terapia. Antes de entrar na faculdade, eu já fazia terapia na faculdade. Não fiquei a faculdade sem terapia, fiquei os 5 anos fazendo terapia. Eu parei no comecinho só da pandemia, porque era presencial, meus atendimentos eram presenciais, e aí eu fiquei um tempinho sem, mas depois eu voltei. Começou a ser online, aí voltou presencial, e foi indo. Então, assim, não é porque nós estamos ali no meio de pessoas que estão estudando a psicologia e que são professores psicólogos que vai ter esse cuidado. Eu senti que faltou muito esse cuidado durante a faculdade, de olhar para os alunos, um olhar humanitário. Mas, como eu falei no comecinho, a gente tem que sempre lembrar que a gente está numa instituição, a gente está lá para ser avaliado. Então, assim, eu falo isso porque pode decepcionar muito as pessoas, que a gente acaba se decepcionando um pouco. Agora, um aspecto que é muito importante é a gente se cura. A gente busca a nossa cura, a gente se reconhece, a gente se conhece, a gente se identifica, a gente identifica pessoas na nossa família, amigos, vivências com o estudo da psicologia. A gente começa a se curar, a gente começa a se entender,
a gente começa a se entender de como o mundo é, de como nós somos no mundo, como o mundo age com a gente. É bem complexo porque eu acho que todo psicólogo, ele tem um sofrimento muito profundo e que é com esse sofrimento que a gente já passou na vida, de alguma maneira, que a gente quer ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que todo psicólogo, ele se cura para poder curar. Não que a gente consiga curar tudo, mas boa parte a gente consegue. Com terapia, com autoconhecimento, com o silêncio, com a escuta. Porque a escuta, ela tem que ser trabalhada. E quando você acolhe a dor do outro, quando você realmente faz uma escuta ativa com alguém, seja um amigo, seja um paciente, seja uma família, eu acredito que tem alguma força de algum lugar que dá pra gente, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente escuta, a gente aprende, a gente acolhe, nós tentamos entender a dor do outro sem diminuí-la nunca, nunca. E cada um tem a sua dor e respeitar a dor do outro, entender os processos das coisas, o tempo das coisas. E a gente começa a entender melhor a vida, os aspectos, ao que a gente quer, principalmente o que a gente não quer. Eu já era formada, eu já tinha pós-graduação, já estava maquiando, eu era maquiadora, fazia maquiagem há cerca de 10 anos, mais ou menos, maquiando. E então a vida foi me preparando, sabe? A vida me preparou para esse curso. Eu acredito que a psicologia me escolheu. Não foi eu cheguei a escolher, mas a psicologia me escolheu, tenho certeza. Um psicólogo nunca vai saber de tudo. Acredito eu que não. Até porque somos únicos, né? Você é único, eu sou única. Cada mente é uma forma, mas a gente tenta entender. E eu acho que o principal aspecto necessário para um psicólogo é a empatia. Não adianta nada ter um monte de livro, ler um monte de livro, fazer tudo isso, tudo que eu falei, tudo que eu dediquei, se eu não tiver empatia, se eu não acolher alguém, se eu não ouvir com o coração também, e se eu não conseguir realizar isso. Eu acredito que a empatia é o principal aspecto de um psicólogo. Aí vale a pena. Vale muito a pena. A gente se orgulha tanto de ver um paciente se desenvolvendo. Daqui a pouco eu vou me emocionar aqui. Esses foram os aspectos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!